Olá, Serris. Enorme satisfação participar do Enegrecendo Referências com vocês. Me chamo Felipe Noé Silva, sou professor universitário e docente colaborador do Departamento de História do IFCH Unicamp. Além disso, eu atuei também por quase 10 anos como docente na rede pública de ensino e também como coordenador pedagógico. Bom, tenho dois temas principais que eu tenho trabalhado nos últimos anos, que eu tenho oferecido aulas aí, que são dois temas que estão correlacionados. O primeiro deles é a escravidão no Império Romano. O tema da escravidão no Império Romano é um tema já bastante estudado, então, portanto, tem aí um lastro de produções acadêmicas bastante significativo. Inclusive, aqui no Brasil, há produções bastante importantes sobre esse tema, que eu procurei me inteirar também, estar por dentro. Utilizei bastante referências daqui do Brasil. Portanto, é um tema que já tem um acúmulo grande, tanto no Brasil quanto no exterior. E apesar de ser um tema já com bastantes produções, eu pensei, poxa, por que eu estudar um tema que já é tão estudado, que tem tanta produção? É um tema que, na minha opinião, tem passado por uma renovação. É um tema que, apesar desse lastro enorme, tem passado por uma renovação em dois sentidos principais. O primeiro deles, na forma como a gente pensa a escravidão. Né? Outrora costumava-se pensar que as pessoas escravizadas eram apenas passivas diante desse processo, né, de escravização, de violência. Mas hoje em dia, algumas teorias, à luz de algumas teorias recentes, tem sido possível mostrar, apesar de toda a violência preconizada pela escravização de uma pessoa, é possível observar respostas à escravização, alternativas, agenciamentos, protagonismos dessas mesmas pessoas. Né? E por outro lado, isso tem sido possível justamente por conta da documentação, uma ampliação documental. Como vocês sabem, o estudo da antiguidade ele está relacionado à arqueologia, à cultura material. Eu tenho me debruçado sobretudo a um gênero específico de cultura material, que é a epigrafia. A epigrafia é o estudo das inscrições. Inscrições monumentais, inscrições em placas, lápides funerárias. E por meio desse material arqueológico, digamos assim, é possível observar uma outra perspectiva sobre a escravidão, uma perspectiva na qual as pessoas escravizadas buscam alternativas, formas de superar a violência, o desenraizamento, a proposta de morte social preconizada pela escravidão. Bom, também correlacionado a isso, o outro tema que eu tenho trabalhado é justamente o tema do evergetismo. Né? Evergetismo seria a benfeitoria cívica. Bom, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre um conceito bastante famoso relacionado a essa prática, que é o conceito de pão e circo. Né? É um conceito em que, não raro, a gente ouviu bastante falar relacionado aos grandes líderes, aos grandes imperadores, aos grandes senadores, pessoas proeminentes da sociedade romana, que financiariam ali a construção de templos, monumentos, jogos públicos, distribuição de alimentos para a população. Naturalmente, a gente tem uma visão que essas práticas de subvenção, essas práticas de benfeitorias, eram empreendidas apenas por pessoas das elites. Né? Nas minhas pesquisas, eu tenho buscado trazer também o evergetismo de pessoas alforriadas. Né? Por meio da epigrafia, por meio das inscrições, eu consegui perceber, em uma província romana em particular, correspondente ao atual sul da Espanha, século I e II da Era Comum, eu consegui perceber que muitas pessoas de origem servil, pessoas egressas da servidão, pessoas alforriadas, recorriam a essa prática como forma de, digamos assim, reaver uma espécie de honra pública maculada aí por todos os males advindos da escravidão. Então, na minha opinião, eu tenho mostrado que isso seria uma resposta aos processos de escravização. Então, buscando ali protagonismo dessas pessoas dentro das cidades, buscando ali uma alternativa por parte delas a esse processo de escravização. Bom, para o ensino de história, eu acredito que essa forma de observar a escravidão no mundo antigo, essas práticas de evergetismo, a mensagem que eu tento transmitir relacionada ao ensino de história é justamente essa, é buscar múltiplos agentes, né? Romper com aquela história
centrada nas elites, centrada nos grandes líderes, nos grandes homens, buscar agentes múltiplos, oferecer uma história mais democrática, uma história que diga a respeito à diversidade, né? Isso é importante no passado, mas ainda mais importante no presente, onde a gente está na tentativa aí de construir uma sociedade mais democrática e que não apenas reconheça, mas também celebre toda forma de diversidade. Eu, vocês, todos aí, temos um papel importantíssimo nisso, por isso que a gente tem que acreditar, continuar persistindo no ensino, na pesquisa em história. Valeu, gente!